E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Zé Celestino, professor de Física, para mais uma aula do nosso curso de Eletrostática. Essa é a aula número 6 e nós vamos continuar falando sobre campo elétrico. Eu peço que, para que você não perca nenhuma das nossas aulas, do nosso curso de Eletrostática, você se inscreva no canal, certo? Deixa o like aí se você gostar da videoaula. As aulas estão organizadas numa playlist. Tá? No final da nossa aula aqui, eu vou colocar o link da playlist. Então, acompanhe todas as aulas, assista todas as aulas para que você possa entender de uma maneira melhor o conteúdo, ok? Então, sem muita enrolação, bora iniciar a nossa aula. Bom, campo elétrico, né? As cargas elétricas modificam as propriedades elétricas do espaço à sua volta, causando um campo elétrico. Esse campo é que vai interagir com outra carga elétrica, produzindo força de atração ou de repulsão. Para medir o campo elétrico em uma posição do espaço, colocamos uma carga positiva chamada carga de prova, Qzinho, né? Q0, e medimos a força elétrica que atua nessa carga. Então nós temos aqui uma carga Qzão, uma carga geradora, né? Uma carga fonte do campo elétrico. Essa carga vai gerar no seu entorno um campo elétrico e vamos colocar uma carga de prova, que no caso uma carga positiva, dentro desse campo elétrico. Então, percebam que essa carga está sofrendo a ação de uma força, tá? E se a gente quiser calcular, medir o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto onde colocamos a carga, basta a gente fazer ali uma razão entre a força de interação que está atuando sobre aquela carga dividido pelo valor daquela carga que nós inserimos no campo elétrico, ok? Bom, agora vamos ver aqui o campo elétrico de uma carga pontual. O vetor campo elétrico no ponto P, situado a uma distância d da carga, tem a intensidade E, que depende do meio onde a carga se encontra. Bom, professor, isso aí parece esquisito. Não, mas vamos lá, vamos ver cada ponto. O que nós queremos dizer aqui é que nós já aprendemos na aula passada que o campo elétrico ele não depende da carga de prova, ele depende somente da sua carga geradora, sua carga fonte, né? E logicamente do meio onde ele está inserido, aquela carga onde ela está inserida, né? Então, para a gente calcular o campo elétrico em um determinado ponto, certo? Dentro do campo elétrico, nós precisamos saber qual é o valor da carga geradora, nós precisamos saber o meio onde aquela carga está inserida e também a distância entre o ponto e a carga. Então vamos ver aqui a situação. Ó. Nós temos uma carga fonte geradora, nós temos um ponto P e esse ponto P está a uma certa distância D dessa carga geradora, ok? Então, para a gente calcular, para a gente saber o valor do módulo do campo elétrico aqui nesse ponto, ok? Nós vamos fazer da seguinte forma, ó, E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, onde K é a constante eletrostática do meio, certo? O Qzão, né, esse Q maiúsculo em módulo, é a carga geradora, a carga fonte do campo elétrico, e o D é a distância entre o ponto e a carga. Aí você pode até ficar ligado, né, e se questionar, professor, isso aí parece muito com a lei de Coulomb, certo? Só que a lei de Coulomb era Qzão vezes Qzinho, então Q1 vezes Q2. De fato, é muito parecida. Então, vamos ver de onde foi que nós tiramos essa fórmula. Olha só, nós temos aqui, nós sabemos que a lei de Coulomb ela nos mostra isso, ó, F é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado, certo? E nós sabemos também que E é igual a F sobre Q. Olha só, se nós fizermos aqui um meio pelos extremos, né, ó, quem é F? Certo? Olha só, quem é F? F é exatamente E vezes Q. Então, nós obtemos facilmente, né, E vezes Q igual a K vezes Qzão vezes Qzinho sobre D ao quadrado. O Q está multiplicando, né, o Qzinho, ele vai para o outro lado dividindo. Então, nós podemos eliminar aí um Qzinho com outro Qzinho, né, que no caso aqui é a carga de prova, e nós vamos obter a nossa formulazinha E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, ok? Então, é assim que a gente faz para calcular o campo elétrico em um determinado ponto, beleza? Bom, vamos lá. Campo elétrico de um condutor esférico. Então, nós temos aqui condutor esférico.
A carga elétrica e uma esfera condutora em equilíbrio eletrostático isolada de outras cargas, ela distribui-se uniformemente pela superfície devido à repulsão elétrica. Então nós temos aqui um condutor esférico que ele está eletrizado, positivamente, né? Nós estamos vendo aí, estamos percebendo que ele tem um excedente de carga positivo. Então, pelo princípio de repulsão, né, que nós aprendemos que cargas de mesmo sinal se repelem, se afastam, então essas cargas elas procuram se organizar de uma maneira uniforme. Percebo que tem aí uma certa uniformidade na distribuição dessas cargas, né? E elas se distribuem na superfície desse condutor. Então percebo que uma carga está ali distante da outra ali, mais ou menos na sua mesma distância, ok? Então, o cálculo do campo elétrico em um condutor esférico, ele é feito da seguinte forma, ok? Em pontos interiores, ou seja, dentro daquele condutor, e em pontos exteriores. Então, olha só, no interior, vamos ver no primeiro ponto aqui, ó, em pontos interiores, ok? Dentro de um condutor, certo? Elétrico, não existe campo elétrico. Dentro de um condutor não existe campo elétrico. Vejam só, E é igual a zero. Então, dentro dessa esfera não tem campo elétrico, ok? Somente em sua superfície. Na sua superfície tem. Pontos exteriores. Ó, o condutor carregado se comporta como se toda a carga estivesse concentrada no centro. Então, nós vamos pegar o seguinte, em pontos exteriores da esfera. Vai ser calculado da forma que nós aprendemos agora nesse instante. Ó. E é igual a K vezes Q dividido por D ao quadrado, onde D é a distância entre aquele determinado ponto até o centro da esfera. Ele diz que o condutor se comporta como se toda a carga estivesse concentrada no centro, ok? Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma carga aqui, ó, nesse ponto, ok? Uma carga nesse ponto, vou colocar uma cargazinha aqui, ó, um Qzinho. Então, quem é o D? D vai ser a distância, olha só, entre o centro da esfera até aquela carga ali, até aquele ponto, beleza? A gente não leva em consideração a superfície, a gente leva em consideração o centro da esfera. Então vamos lá. Vejam só aqui. Consideramos aqui um condutor esférico de raio R, ok? Carregado por uma carga mais Q. Um ponto A no interior do condutor. Vejam só, tá aqui um ponto A, ó, laranjinha, ó, ok? E um ponto B distante, ó, tá aqui o ponto B, certo? Um ponto B distante D do centro do condutor, como mostra a figura. Então, nós temos aqui uma esfera carregada de carga positiva, né, mais Q, e nós temos dois pontos. Nós temos o ponto A dentro da esfera, no interior da esfera, e nós temos um ponto B no exterior da esfera. Então, como é que a gente faz para calcular qual é o valor do campo elétrico dentro do condutor e fora do condutor? Olha, é simples. Dentro do condutor, nesse ponto A, o campo elétrico é zero. Você não vai fazer cálculo nenhum. O campo elétrico é zero. Não existe campo elétrico dentro de um condutor elétrico, ok? E no ponto B, que é esse ponto externo aqui, você vai calcular da forma que nós já aprendemos. Olha só, E é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, beleza? Então aqui eu coloquei esse desenho para você ver como é que funciona mais ou menos o gráfico, tá bom? Então nós temos aqui, ó, considera o condutor esférico carregado, uma carga mais Q, né, mostrado na figura. Então nós temos aqui, certo? O condutor elétrico. Então vejam que dentro do campo elétrico, aliás, perdão, dentro do condutor, o campo elétrico é quanto? Ó? Zero, é igual a zero, ok? E já na superfície do condutor, ó, na superfície do condutor,
você pode considerar o D, né, a distância, que é o ponto que a gente quer calcular, como R, o raio daquele condutor. Então vejam só, aqui ó, na superfície do condutor, deixa eu apagar aqui que... Pronto. Na superfície do condutor, o D, né, a distância, que é a distância do ponto que nós queremos, ó, você pode considerar como sendo o R, o raio, ok? E em outro ponto mais além, mais à frente da superfície, é um ponto D que você vai ter que saber aí a distância, beleza? Então percebam também que nós temos aqui uma hipérbole, né? Beleza? No gráfico. Então vamos seguir adiante. Pronto. Exercício número 1. Então vamos ver. Sobre um condutor esférico eletrizado, pode-se afirmar que: letra A, o campo elétrico em sua superfície é nulo. Letra B, o campo elétrico interno é nulo. Letra C, o campo elétrico aumenta à medida que se afasta do condutor. O campo elétrico interno é maior que o da superfície. E o campo elétrico interno é medido através da seguinte fórmula: E igual a K vezes Q sobre D ao quadrado. Olha, nós sabemos, vamos analisar. Na letra A, o campo elétrico em sua superfície é nulo? Não, pessoal. Nós acabamos de aprender como calcular o valor do campo elétrico na superfície, né? Você vai substituir a distância, o D, né, pelo raio. Então, nós temos sim um campo elétrico na superfície do condutor. Letra B, o campo elétrico interno é nulo? Olha só, muito bem. Nós já aprendemos que dentro de um condutor, o campo elétrico é nulo. Ele é zero, ok? Então, nós já temos aqui a nossa alternativa correta, certo? Se você quiser analisar as outras alternativas, o campo elétrico aumenta à medida que se afasta do condutor? Não, na verdade, o campo elétrico ele diminui. Olha só o desenho do gráfico, certo? Ok? Vejam que na superfície é o ponto onde tem aqui o maior valor do campo elétrico. E quanto mais vai se afastando, menor, olha só, menor vai ficando o valor do campo elétrico. Então, isso aqui é justamente o contrário, né? O campo elétrico interno é maior do que o da superfície, né? Então, nós já sabemos que o campo elétrico dentro de um condutor é nulo, é zero. Então, é menor, né? E o campo elétrico interno é medido através da seguinte fórmula. Então, nós já sabemos que dentro de um condutor elétrico não tem campo elétrico. Então, nem precisa aqui, não tem essa fórmula aqui não, beleza? Exercício número 2. Uma esfera metálica oca de 9 metros de raio possui uma carga de 45 nanocoulombs. O campo elétrico no centro da esfera é 0 newtons por coulomb, 5 newtons por coulomb, 9 newtons por coulomb, 10 newtons por coulomb ou 40,5 newtons por coulomb. Cara, olha só, vejam o que a questão diz. Ele quer saber, olha só, o campo elétrico no centro da esfera. Então, nós temos aqui uma esfera, perdão pelo desenho, e ele quer saber aqui nesse centro, certo? Essa esfera ela está carregada, né? Ele quer saber o campo elétrico aqui, no centro da esfera, dentro da esfera. Nós já sabemos que dentro de um condutor elétrico, o campo elétrico é quanto? É zero. Então, a alternativa é a letra A. Não precisa você fazer cálculo nenhum, beleza? Questãozinha muito fácil. E o exercício 3, nós temos aqui, considere uma carga Q fixa de menos 5 vezes 10 a menos 6 coulombs no vácuo, onde o K0 é 9 vezes 10 elevado a 9, certo? Letra A, determine o campo elétrico criado por essa carga num ponto A, localizado a 20 centímetros da carga. E letra B, determine a força elétrica que atua sobre uma carga Q, 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, colocada no ponto A. Então, a letra A pede para a gente determinar, primeiramente, o campo elétrico, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos que o campo elétrico é dado por K vezes Q sobre D ao quadrado, ok? É só substituir os valores. K é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2, né? E divide pela distância. Como a distância está em centímetros, nós temos que transformar em metros no SI, né? Então, 20 centímetros em metros fica 2 vezes 10
a menos 1. Isso elevado ao quadrado. Fazendo aqui as continhas, ficou 45 vezes 10 elevado a 3 sobre 4 vezes 10 elevado a menos 2. E nós temos que o campo elétrico ele é 11,25 vezes 10 elevado a 5, transformando em notação científica, né? Lembrando que na maioria, algumas vezes as questões pedem que seja notação científica. Você vai andar uma vírgulazinha, uma casa para a esquerda, então vai ficar 1,125 vezes 10 a menos 6, beleza? Então, olha só, esse aqui é o valor na notação científica. Bom, então vamos lá. Letra B. Na letra B pede para a gente calcular a força elétrica. Então, olha só, E é igual a F sobre Q, certo? Então, nós já calculamos agora, é 1,125 vezes 10 elevado a 6. F, eu não sei quem é o que eu quero calcular. E Q é 4 vezes 10 a menos 6. Fazendo aquela jogadinha de meio pelos extremos, né? Olha só. Meio pelos extremos, certo? Tranquilo. Então, é só multiplicarmos E vezes Q e nós vamos obter 4,5 newtons. Então, esse é o valor da carga, esse é o valor da força de interação que a carga sofre naquele determinado ponto ali do campo elétrico, beleza? Pois bem, agora vamos para campo elétrico uniforme. Olha só, densidade superficial de cargas. Um corpo em equilíbrio eletrostático, ou seja, quando todos os possíveis responsáveis por sua eletrização acomodam-se em uma superfície, pode ser considerado por sua densidade superficial média de cargas. Ok? Nós temos aí o sigma médio, né? O sigma m, que é como se fosse uma densidade média, tá? Que por definição é o resultado do quociente, da carga elétrica, Q, né, pela a área da superfície. Então nós temos aqui, olha só, a densidade superficial em uma superfície eletricamente carregada, certo? Vai ser, a gente vai fazer a divisão entre o total da quantidade de cargas pela área. Então, nós temos aqui a densidade das cargas, a densidade superficial dessas cargas. Isso aqui é importante. Por quê? Para que a gente saiba como calcular o campo elétrico gerado numa superfície eletricamente carregada. Então, vamos lá. Consideremos agora uma placa condutora plana, infinita, carregada e em equilíbrio eletrostático. A distribuição de carga na placa é superficial e localizada nas duas superfícies, enquanto o campo elétrico dentro da placa é nulo. Nós já aprendemos, nós já sabemos que dentro de um condutor elétrico não tem campo elétrico, beleza? Então, olha só, nós temos aqui a placa, ó, vejam só, placa condutora carregada, tá? Então, nós temos aqui a placa. Deu uma falha aqui no mouse. Pronto. Nós temos aqui a placa eletricamente carregada, tá? Então, nós temos aqui, ó, dentro desse condutor, dentro dessa placa, o campo elétrico ele é zero, mas na sua superfície nós já temos aqui a presença de um campo elétrico, ok? Então, olha só, uma distribuição plana infinita de carga com densidade sigma, né, produz um campo elétrico uniforme em ambos os lados da distribuição. O valor E, né, deste campo, ou seja, o módulo do campo elétrico, é facilmente calculado pela lei de Gauss, né, que é dado por E igual a sigma, olha só, estou circulando, dividido por 2 epsilon zero. Epsilon zero, vocês lembram que é a permissividade elétrica do vácuo, ok? Então nós temos aqui E igual a sigma dividido por 2 epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo. Então, olha só, nessa superfície aqui da esquerda se cria campo elétrico. Na superfície da direita também é criado o campo elétrico, ok? O campo elétrico gerado em cada superfície é igual, olha só, E1 é igual a E2. E a forma da gente calcular é sigma dividido por 2 epsilon zero, beleza?
Então, para entendermos um pouco deste campo, vamos imaginar uma superfície plana e infinita, que possui algumas cargas elétricas positivas, que são uniformemente distribuídas, sendo que a densidade superficial das cargas é representada por mais sigma, né? Podemos dizer que ela é constante. Pelo simples fato das cargas serem carregadas positivamente, elas são capazes de gerar um campo elétrico de afastamento. Lembrem-se, campo elétrico gerado por carga positiva é de afastamento, campo elétrico gerado por carga negativa é de aproximação, né? Onde suas linhas de força são totalmente perpendiculares ao plano, portanto, as retas são paralelas entre si. Então, nós temos aqui a figura, tá? Onde nós temos uma superfície que está eletricamente carregada, ok? Então, vejam que as linhas de força, elas são perpendiculares ao plano, né? Perpendicular significa dizer que faz aqui um ângulo de 90 graus, beleza? Então, digamos que aqui nós temos a superfície e aqui são as linhas de força, as linhas de campo gerados por essa placa aí, por esse campo elétrico, ok? Continuando. Com isso, nós podemos concluir que em todos os espaços que são divididos pelos planos, existirá um campo elétrico uniforme, porém com sentidos opostos. Aqui nós temos a placa, né? Uma placa positiva. Então, nós temos um campo elétrico, como o campo elétrico é de afastamento, então, olha só, nós temos aqui sinal positivo, as linhas positivas para cá, né? Para a direita, e nessa outra face aqui da superfície, ela vai para o outro sentido, ok? Já se for uma placa negativa, certo? Se for uma placa negativa, nós temos um campo de aproximação. Novamente, temos sentidos opostos, né? Nesse lado aqui, as linhas de força, elas vêm rumo à placa, certo? Ou à superfície. E no outro lado, elas também vão se aproximando da placa negativa. Então, sempre são sentidos opostos, beleza? Então, tá aqui a demonstração aqui de acordo com as duas figuras, tá? Olha só, o campo de afastamento, que é numa carga positiva, e o de aproximação numa carga negativa. Vejam que as linhas sempre têm sentidos opostos, ok? Bom, continuando. Uma forma comum também de se obter um campo elétrico uniforme é utilizando duas placas condutoras planas e iguais. Se as placas forem postas paralelamente, né, uma ao lado aqui da outra, tendo cargas de mesma intensidade, mas de sinal oposto, o campo elétrico gerado entre elas será uniforme, certo? Então vejam que nós temos duas placas, certo? Eletricamente carregadas. Essas placas têm exatamente a mesma quantidade de carga, certo? A placa da esquerda tem uma quantidade X positiva e a placa da direita tem uma quantidade X de carga negativa, certo? Então elas estão posicionadas aqui, e são cargas opostas. Então, no meio dessas duas placas, vejam aqui, nós temos aqui a geração de um campo elétrico uniforme. Percebam que tem, o campo elétrico está fazendo isso, sai do positivo, ok, e vai rumo ao negativo, certo? É só você lembrar. Ora, positivo, campo de afastamento, negativo, de aproximação. Então, ela está se afastando da placa positiva e se aproximando da placa negativa, ok? Bom, o valor de E deste campo é dado da seguinte forma. E é igual a sigma sobre epsilon zero. Então, olha só, dentro do meio das placas, certo? Se a gente quiser calcular o campo elétrico entre essas duas placas, certo? Nós vamos fazer o seguinte, sigma dividido por epsilon zero. Professor, é muito parecido com a outra fórmula, né? Só que a outra fórmula, ela tinha um 2 aqui embaixo. Mas só que como nós temos aqui duas placas e elas têm exatamente a mesma densidade superficial de carga, é como se fosse assim, igual. Não são duas placas? Como se fosse assim, 2, certo?
sigma, aí 2 epsilon, né? Você corta o 2 com 2 e aí vai ficar da seguinte forma, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, aqui para um exercício número 4. Uma carga que é posicionada entre duas placas eletricamente carregadas e de mesma densidade superficial de carga. Sabendo que sigma, né, a densidade, é de 4 vezes 10 a menos 6 coulombs por metro ao quadrado, né? E epsilon zero é igual a 2 vezes 10 a menos 12, determine o campo elétrico, ok? Determine o campo elétrico, ou seja, em newtons por coulomb. Bom, olha só, nós temos aqui os dados da questão, a densidade das placas é 4 vezes 10 a menos 6, a permissividade do meio é 2 vezes 10 a menos 12 e ele quer saber qual é o campo elétrico aqui nesse ponto, ó. Olha só, onde a carga foi colocada. Então, é muito fácil, muito simples essa questão. É só você colocar a formulazinha, E é igual a sigma sobre epsilon, certo? 4 vezes 10 a menos 6 sobre 2 vezes 10 a menos 12. Você vai dividir aqui 4 por 2, né? O 12 ele vai positivo, então nós temos menos 6 mais 12 igual a 6, então ficou 2 vezes 10 elevado a 6 newtons por coulomb, ok? Então, pessoal, essa é a nossa videoaula de hoje, certo? Eu peço que vocês assistam aí as outras aulas, as aulas passadas, né? Eu coloquei aqui o link para vocês. Se inscrevam no canal, acessem a playlist e é isso aí. Também se cuidem da saúde de vocês, ok? Um abraço a todos, até a próxima aula. Tchau!